Eu quero falar com você de um caso que marcou toda a nossa região, marcou o Paraná e o Brasil. Vamos voltar até 2019. A Eduarda Shigematsu, ela foi uma menina gerada pela mãe, teve um problema no relacionamento com o pai, a mãe não tinha condições de cuidá-la, a mãe morava em outro estado e o pai ficava com ela, morava em Rolândia. Do nada, a Eduarda tinha desaparecido. A foto dela apareceu na rede social, as pessoas preocupadas, onde é que está a Eduarda, o que teria acontecido? Dias depois, aparece a notícia de que o corpo da Eduarda tinha sido encontrado no quintal da casa. Essa é a imagem. E o pai se tornou o principal suspeito do crime. E a avó paterna também. O pai, depois que foi preso, disse que a filha teria cometido um suicídio, teria aparecido morta em casa e ele não sabia o que fazer, foi lá e enterrou o corpo da criança. A polícia não acreditou e o Ministério Público também não. O tribunal do júri estava marcado para esse caso, mas acabou sendo adiado. E agora tem uma outra novidade que o Guilherme Batista vai contar pra gente. Fala, Guilherme. Pois é, Parra, a defesa do pai da Eduarda pediu a reconstituição do crime. Isso lá em maio, às vésperas do júri popular do Ricardo e também da Terezinha de Jesus, que é a avó da Eduarda e que também é acusada de envolvimento nesse crime chocante que, como você disse, chocou o Brasil inteiro. Esse pedido da reconstituição, ele foi acatado pela Justiça e o julgamento que estava marcado em maio, ele foi novamente anulado. É um processo cheio de complicações que se arrasta desde 2019, há mais de 3 anos. Só que o Instituto de Criminalística, Parra, ele informou à Justiça que não daria mais para fazer a reconstituição, a chamada reprodução simulada, uma vez que já se passou muito tempo, que os locais, o local do crime, o local onde a Eduarda morava com a avó e o pai, eles já estariam muito diferentes, se comparado a como eles eram lá na época em que a Eduarda foi encontrada morta. Esses argumentos apresentados pelo Instituto de Criminalística foram acatados pela Justiça, que descartou aí a reconstituição, mas a Polícia Científica se propôs a realizar novas perícias, novos exames, tanto lá na casa onde a Eduarda foi encontrada enterrada e morta, quanto no local onde a Eduarda ela morava, com o pai e a avó. São os dois locais mais importantes desse caso, porque, claro, no local onde ela foi encontrada morta é o local do crime, e lá onde ela morava com a avó e o pai teria sido o local onde a Eduarda teria sido morta por esganadura. A gente preparou uma reportagem especial, Parra, recontando esse caso. Relembrando toda essa situação que chocou a cidade de Rolândia e todo o estado do Paraná e trazendo também novidades desse novo desdobramento. Isso porque esses novos exames que vão ser realizados pelo Instituto de Criminalística, se tudo der certo, se não houverem novos adiamentos, isso tudo deve ocorrer amanhã, quinta-feira, dia 11 de agosto, lá na cidade de Rolândia. Vamos conferir então a reportagem especial, trazendo todos os detalhes, recontando esse caso e todos os detalhes desse novo desdobramento. As imagens de câmera de segurança já fazem parte do rol dos crimes mais chocantes da história recente do estado. A gravação mostra Ricardo Seide entrando de ré no quintal de uma casa em Rolândia, no norte do Paraná. Ele transportava o corpo da própria filha no porta-malas do carro. Depois de enterrar o cadáver nos fundos da residência, Seide procurou a polícia para denunciar que a menina, Eduarda Shigematsu, de 11 anos, estava desaparecida. Era o início de uma história que, até o momento, não teve o seu merecido desfecho. Enquanto investigava o suposto sumiço de Eduarda, a polícia recebeu uma denúncia anônima, dando conta de que a menina estava enterrada nos fundos da casa do pai. As equipes entraram no imóvel e localizaram o cadáver em uma cova rasa, dentro da garagem. Ricardo foi preso logo depois. Ele admitiu ter enterrado o corpo, mas sempre negou o assassinato da filha. Não matei. Vai ter alguma lesão? A perícia vai ser feita. Vai achar que a perícia vai constatar a morte por causa do quê, Ricardo? Vai ser pela corda que ela estava pendurada.
Eu não relei a mão nela, eu não bati nela, eu nunca bati na minha filha. A sua mãe usava essa corda para quê? Amarrar caixa de verdura. Na época, a polícia também prendeu a avó de Eduarda, Terezinha de Jesus Guinaia, que, segundo as investigações, sabia do crime e não disse nada. A mulher, que atualmente responde às acusações em liberdade, sempre se disse inocente. As partes, os acusados, eles não tinham advogados. Então, todos os exames que foram feitos, eles não foram acompanhados pela defesa, tão somente pela polícia e a pedido do Ministério Público em algumas situações em laudos complementares. Sendo assim, a defesa ela tem o direito de pedir que sejam esclarecidos alguns pontos que surgiram, inclusive, durante a instrução criminal, para que o Conselho de Sentença, quando for julgar, tenha elementos suficientes para poder dar um veredito correto, um veredito que venha de encontro aos anseios da sociedade, mas também de encontro com a verdade. Mãe e filho tiveram o julgamento marcado para maio deste ano, mas o processo, que já se arrasta há mais de 3 anos, sofreu um novo adiamento, após a defesa de Ricardo pedir pela reconstituição do crime. A solicitação foi reforçada pelo advogado de Terezinha. Nós temos agora, as defesas, tem um prazo que será estipulado pelo juízo para que nós possamos nos manifestar a respeito dessa manifestação do Instituto de Criminalística e assim o juiz ele vai poder decidir se ele vai deferir o pedido da reconstituição ou somente esse exame de local do crime. O pedido feito pela defesa dos réus deve ser parcialmente atendido na quinta-feira, dia 11 de agosto. Apesar de ter negado a realização de uma reprodução simulada do crime, o Instituto de Criminalística aceitou fazer nessa data novos exames periciais, tanto na casa onde Eduarda morava com a avó e o pai, como no local onde o corpo da menina foi encontrado. Só depois desse trabalho e da divulgação do resultado dos novos exames é que vai ser possível marcar uma nova data para o julgamento do caso. Ricardo responde por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Já Terezinha será julgada por ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Nós tentamos contato com a mãe de Eduarda, mas ainda abalada, ela preferiu não conceder entrevista. Pode ser uma estratégia da defesa para poder ganhar um pouco mais de tempo para esse julgamento que vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer. Você de casa talvez pense da mesma opinião que eu, mas a gente não pode manifestar aqui porque o caso ainda não foi julgado. O caso ainda não foi julgado. Ah, Parra, mas se ele tivesse encontrado a filha morta, ele enterraria o corpo, ele não chamaria a polícia? São vários questionamentos que a defesa agora vai ter que mostrar num tribunal para provar que ele e a Terezinha não devem nada nesse caso. Se os jurados vão acreditar, se o juiz vai dar a sentença ou não, é uma outra história que a gente vai acompanhar. Amanhã, então, a gente vai acompanhar o trabalho do Instituto de Criminalística para saber o que vai ser feito na casa, onde o corpo foi encontrado e também onde a Eduarda vivia lá com a família. Amanhã a gente vai acompanhar e volta até esse assunto.